Você sabia, ou você tem este entendimento, este conhecimento, de que você não veio aqui neste planeta para salvar o mundo ou o planeta, né? Muitas pessoas falam sobre isso, né? Que é nossa obrigação, nosso dever como humanos salvar o planeta. Que neste momento o planeta está necessitando da nossa ajuda, do nosso cuidado. E se eu dissesse para você que você não veio para fazer isso? Seria muito esquisito? Ou seria muito pretensioso eu falar neste formato? Sim, nós não viemos aqui para salvar o planeta. Olha que interessante, coisa mais louca, né? Fica comigo, né, até o final desse vídeo para você entender como isso é possível. Você não veio para salvar o planeta, ou não veio para fazer esses processos todos que às vezes nos falam, né, como um sentimento de culpa, de medo, de tudo mais que colocam na gente, como se a gente fosse o salvador do mundo. Aí você vai entender este processo, ou não é pretensão minha, né, mas é talvez até pensar sobre esta possibilidade, como isso é possível, né? Então, seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou a Nichelle, você está no canal A Jornada da Nichelle. E a Jornada da Nichelle é uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho dentre milhares e milhares de outros caminhos, outras possibilidades. E isso que eu estou falando aqui neste momento, neste vídeo, é uma possibilidade. Nós não temos toda a verdade, nós não temos a verdade absoluta, nós temos possibilidade. Cada um de nós tem a sua verdade, cada um de nós tem os caminhos que a gente está circulando, que a gente está transitando. Aquele caminho lá que eu aponto, ó, é um caminho, é uma possibilidade. Mas dentro deste caminho, existe milhares e milhares de outros caminhos, de outras verdades. Cada um de nós tem a sua verdade. É uma verdade subjetiva que cada um carrega. A verdade objetiva, que é a realidade do mundo lá fora, ela pode ser dada para muitas pessoas, mas a forma como cada um vai olhar para essa verdade objetiva é de cada um, conforme a construção, conforme a sua realidade. Olha que interessante. Então, eu falei sobre isso, que nós não viemos aqui para salvar o mundo. Seria muita pretensão, né, digamos, de um ser humano, um ser espiritual que está vestindo uma roupagem humana, ter essa pretensão de ser o salvador do mundo, né? Quando a gente olha para a história, a gente observa, pode observar vários líderes que já passaram por este planeta, mas nenhum deles salvou o planeta. Nenhum deles. Cada um fez algo, cada um fez uma parte, cada um fez algo que podia fazer naquele momento. Mas de salvar o planeta, não. Em primeiro lugar, eu gosto de entender isso. O planeta, seja como você possa nomear, denominar, entender, o planeta Terra, a Gaia, o universo, tudo que está dado aqui, né? É um ser vivo. É um ser vivo, tem uma alma, a alma de Gaia, a alma da Terra. Se ele não fosse vivo, tudo que a gente vê como natureza, como o verde, a água, tudo que está nele, inclusive nós humanos, não sobreviveríamos, né? Porque seria uma aridez total, né? O oxigênio não estaria aqui, né? Nada estaria aqui, o Sol não estaria aqui, a Lua não estaria aqui, não existiria o planeta. Ele só existe porque ele é um ser vivo. E ao ser um ser vivo, ele está constantemente se movimentando, se reproduzindo, digamos assim, né? Tudo na natureza, que eu digo já está dado, é porque a natureza é viva, porque existe uma alma ali, digamos, neste corpo, né, deste planeta, dessa terra, dessa natureza. Olha que bacana isso. Então, como nós salvamos? Não, nós não salvamos, nem destruímos, talvez. Esse destruir aqui entre aspas. Claro, cada um contribui de alguma forma para o momento, mas não para o todo, né? O todo é a coletividade, mas mesmo a coletividade, ela não destruiria, ela não conseguiria destruir, porque se tivesse destruído, não, como eu disse, não estaria mais nascendo absolutamente nada. E, no entanto, o planeta consegue ressignificar, ele consegue fazer uma resiliência, ou ter uma resiliência, e fazer o processo que ele tem que fazer, que é da natureza. Muita gente diz, através dos
vulcões, furacões, terremotos, que a natureza está se vingando. Na verdade, não. Eu acredito aqui, eu, Michele, eu não sou nenhum astrônomo, não sou nada, não tenho conhecimento assim de astrologia, astronomia, pelo menos não nessa vida, mas eu tenho essa convicção de que tudo isso faz parte do processo do ser vivo que é a natureza, esse movimento. Se a gente olha para nós, para o nosso corpo, quantos terremotos acontecem dentro de nós, quantos vendavais, quantos furacões, sabe? Quantas tempestades acontecem. É metafórico? É metafórico. Mas tudo aquilo que eu enxergo lá fora está dentro de mim. Olha que interessante. Senão eu não teria como reconhecer esta natureza. Eu não teria como reconhecer o que é um temporal. Porque ele já aconteceu dentro de mim. Então nós estamos neste processo, digamos assim, junto da natureza. Porque nós fizemos ou somos parte deste processo da natureza. Então eu não tenho como salvar a natureza sem antes, digamos assim, né? Não é salvar, mas é ter esse autoconhecimento sobre a minha vida, o meu processo, esse ser que sou aqui, que é o meu corpo, a minha alma, essa simbiose que existe. Eu não tenho como fazer este processo, digamos assim, de ser o salvador do mundo, sem antes fazer esse processo interno. Primeiro eu. Primeiro eu. Isso eu já falei em outros vídeos, que isso não é egoísmo. Quando você pensa primeiro em você. Quando você primeiro faz esse movimento de autoconhecimento, de autoajuda, de autocura, para depois você fazer o processo lá, digamos assim, né, coletivamente. Lá fora, não é lá fora, mas é coletivamente. Por quê? Quando você tem esse autoconhecimento, esse autoentendimento, você se expande. Você se expande, você tem essa autoconsciência. E ao fazer isso, você emana, você vibra a sua energia, você tem uma frequência diferente. E ao ter essa frequência diferente do estar aqui, para estar aqui, ou pode ser até mínima, não precisa já dar um salto quântico aqui, né? Mas ter essa frequência aqui, você já faz uma diferença. Você já emana essa vibração para a natureza, para a Gaia, e ela também se modifica. Olha que interessante. Durante muitos anos, nós vivemos, digamos, numa densidade aqui, ó, vamos pensar nisso como uma linha de tempo, né? Nós vivemos nessa densidade e tudo que nós emanávamos aqui, digamos assim, era dor, era tristeza, era angústia, era medo, era insegurança. E isso reverberava na natureza, em Gaia. Ela também vibrava nesse aspecto, digamos assim, de dor, de tudo mais. Apesar de que ela não ficava presa nesse aspecto da dor, do sofrimento. Porque Gaia, digamos, sendo uma alma, ela é muito, muito mais, digamos, a frequência dela é muito alta, mas claro que ela não ficava numa frequência tão alta, porque senão a gente também não conseguia se manter aqui, né? O fluxo energético, a gente não teria este contato, então era necessário que a vibração talvez de Gaia fosse acima, um pouco acima daquilo que nós estávamos vibrando, né? Mas nesse momento do agora, ela está numa vibração mais alta, ela está, digamos assim, nos obrigando também a nos mantermos, a sair desse conforto desconfortável, que é a dor, para uma vibração mais, digamos, maior, uma vibração maior. Então, muitas coisas que aconteceram nesse percurso de tempo, que é para o universo o tempo não existe, mas para nós vibramos nesse tempo, né, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, café da manhã, meio-dia, almoço, jantar, e dorme, levanta, nós vibramos nesse tempo, né? Então, para que a gente pudesse, digamos, sair deste patamar aqui e vir para um patamar mais, digamos, um pouquinho acima, muitas coisas tiveram que acontecer. Então, Gaia teve que fazer essa mudança, esse chacoalhão, sabe, de tudo no mundo que está acontecendo, para expelir, digamos assim. Talvez a palavra certa seria isso, expelir essa densidade, essa energia densa, para que a gente pudesse também sair dessa densidade e fosse para um ambiente, um lugar existencial um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Não quer dizer que a gente está no paraíso, mas um pouquinho melhor, onde a gente pode vibrar mais amor. Antes a gente tinha dificuldade para vibrar amor. E ao vibrar este amor, ao vibrar nessa, digamos, linha de tempo, vamos falar aqui em termos de linha de tempo, um pouco melhor,
a gente consegue ajudar tantas outras pessoas a sair deste patamar aqui denso, digamos assim. E as pessoas também poder vir um pouquinho mais aqui para cima, se desacomodar. Imagina que você, vamos pensar aqui, eu vou criar aqui, simular um exemplo, né? Que você está lá embaixo, né, na beira de um rio e tudo mais, e aquele rio ele começa a subir, a temporal, chuva e tudo mais, aquela água começa a subir. A tendência é que você busque um lugar mais seguro. Você não fique ali esperando a água vir para você se afogar naquela água, ou sei lá, ter outra dificuldade qualquer. A tendência, digamos, natural é que você comece a subir para um lugar mais alto, para não ficar naquele desconforto. Então, essa vibração, essa energia, digamos assim, essa frequência, é isso. Você busca um espaço melhor para estar mais confortável. Você não precisa ficar ali naquele sofrimento. Ah, Michele, mas tantas pessoas que ficam ali, que padecem, que morrem até, né, digamos assim. Ok, é verdade, tem isso. Mas estas pessoas que fazem essa escolha de ficar ali, de passar por isso, é uma escolha. É uma escolha dela de passar por isso. Porque muitas vezes nós não compreendemos as escolhas das pessoas que estão à nossa volta. A nossa família, que é a nossa, digamos, né, a nossa proximidade, é a nossa família. Muitas vezes você sai deste patamar, então, digamos, sobe um pouquinho, não fica ali vendo a água subir, para não precisar passar por esse desconforto, e aí você tenta puxar aquelas pessoas que é da sua família para aquele lugar melhor. Mas muitas pessoas, elas não entendem isso, que aquele lugar ali é melhor. Que aquela subir um degrau, sei lá, naquele lugar que você está, naquela montanha, naquele lugar, digamos ali, mais alto, seja melhor para elas. Elas não entendem isso. Elas não viveram ainda todo o processo, digamos, de que vão ter que passar, ou escolheram passar, a alma delas decidiu passar. Elas não entendem isso. Elas têm que passar por esse processo. E muitas vezes a gente não entende isso. Não entende. Eu vou dar um outro exemplo. Há uma semana atrás aqui, eu fotografei, tinha um monte de, digamos, casulos de borboleta aqui na minha área. Muito, eu nem sabia que era o casulo de uma borboleta amarela linda. Mas elas estavam ali, eu não mexi, eu deixei aquilo ali naturalmente acontecer. E quando eu vi, as borboletas estavam saindo do casulo. Mas vamos supor que eu, desavisadamente, né, eu fosse, aquilo ali está incomodando, eu não sei o que que é, o que que vai sair daquilo ali. Eu retirasse tudo aquilo ali. As borboletas iriam morrer, não iriam nem, digamos, né, sair do casulo. Mas vamos supor que eu soubesse que era uma borboleta e eu vi essa borboleta saindo. Eu não vi, mas quando eu vi, as borboletas já estavam fora do casulo. Mas vamos supor que eu estivesse vendo a borboleta sair dali. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, eu vou rasgar aquele casulo para a borboleta sair, ajudar a borboleta a sair do casulo. O que que vai acontecer? A borboleta, ela até pode sobreviver algumas horas, mas na natureza ela não vai sobreviver, porque a borboleta ela precisa aquele espaço, né? Ele é fechado, ela precisa desse esforço, desse movimento para que as asas dela fiquem lubrificadas, fortalecidas, para que ela possa, na medida do possível, saindo dali, ela poder sobreviver, ou voar, né? Que é o papel dela. Então, quando eu ajudo aquilo ali, eu estou, na verdade, não permitindo que a borboleta faça esse movimento, que é esse esforço para lubrificar as asas e poder voar. Quando eu tento ajudar uma pessoa, digamos, a ficar espiritualizada, ou ela está no lugar que eu acho que é o melhor lugar, né? Eu estou mais confortável, hoje eu estou mais feliz, hoje já não tenho mais contato com tanta dor, com tanto sofrimento, e eu quero que sei lá, meus filhos, meu marido, meus pais, sei lá, seja quem for, meu amigo, também a fazer isso. O que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o mesmo processo da borboleta. Eu estou lá fazendo com que a força, né, eles venham, né? E o que que vai acontecer? Para eles não existe nenhum ganho, porque eles vão ficar murcho naquele lugar que eu considero maravilhoso, que eu considero um paraíso de alegria, de bem-estar. Para eles não tem esse significado. Eles não estão preparados. As asas deles ainda não foram lubrificadas. E aí eles vão murchar, eles vão sofrer
muito mais do que aquele ambiente que eles já estavam acostumados. Olha que coisa interessante, veja. Então, na verdade, quando eu falei isso, que eu não consigo, né, salvar o mundo, ajudar o mundo, é nesse aspecto. Eu não consigo ajudar uma pessoa que ainda não esteja preparada para fazer ou receber essa ajuda, ou fazer essa mudança. Ela precisa de tempo para fazer isso. Então, ao salvar o mundo, ajudar o mundo, eu tenho que primeiro me ajudar. Eu tenho que primeiro fazer isso para mim. Eu tenho que lubrificar as minhas asas, né? Fiquei tanto tempo no casulo, que é este, digamos aqui, patamar aqui, né? De frequência. Fiquei tanto tempo aqui que agora eu preciso, né? Para sair deste casulo, para luz, para iluminação, eu preciso lubrificar as minhas asas para poder voar. E olha a borboleta, o que ela faz quando ela voa? Ela vai diretamente na flor, ela vai, né, se alimentar do néctar das flores, seja da rosa, qualquer outra flor. Eu vejo aqui no meu jardim ela sobrevoando, ela fazendo esse voo lindo, maravilhoso, sabe? É isso de alegria. E a nossa alma, ela é assim. À medida que eu vou, né, galgando esses patamares aqui, vou subindo esses patamares, ela vai se enchendo de alegria, de amor, uma vibração amorosa. E ao fazer isso, eu estarei ajudando, né, tantas outras pessoas também a lubrificar as suas asas e aprender a voar. E aquele voo magnífico, maravilhoso. Olha só que maravilha. É nesse formato que a gente ajuda a Gaia. Ela nos ajuda e a gente ajuda ela sendo ou vivendo essa vibração amorosa aqui. Olha que maravilha isso. Você já tinha pensado sobre essa possibilidade, esse momento? Essa verdade subjetiva, ela tem que se tornar a sua verdade. Não a verdade do mundo lá fora, não a verdade do outro, mas a sua verdade. Cada borboleta faz o seu processo de amadurecimento. Ela não pede ajuda para amiguinha, para coleguinha. E eu vi ali, sabe? Elas fazem esse casulo, assim, às vezes próximo uma da outra, mas ela não pede ajuda. Aquela borboleta que conseguiu se libertar do casulo, ela não vai lá ajudar a outra coleguinha a se libertar ou bater lá no casulo, desperte, está na hora. Não, ela fez o processo dela. E ao fazer o processo, ela começa a iluminar, ela começa a irradiar essa luz, esse amor, para que as outras também possam fazer este processo. Olha que lindo, que bacana. É neste formato que a gente pode ajudar, não outra forma. Então, se ajude a você primeiro, ok? Para depois ajudar outras pessoas. Mas não ajudar empurrando, carregando, né? Porque cada um tem o seu processo. E o casulo é exatamente este momento de fortalecimento, né? Ela se prepara antes para permanecer no casulo. E a nossa alma, ela é assim. Ela vem com uma mochila, para quando ela entra nesse corpo amoroso, essa vestimenta amorosa, ela também vem preparada, fortalecida para fazer esse processo. Então, o convite é esse, para que você possa sair desse patamar denso ou deste casulo fortalecida. Fortalecida para poder, né, primeiro se autoajudar, para poder ter esse autoconhecimento de alegria, de bem-estar, de amor, essa vibração amorosa que a Terra está nos oferecendo. Porque sim, a Terra, como eu disse, ela é uma alma, ela é um ser vivo, e ela já está vibrando, ela já saiu do casulo há muito tempo, e ela está lá, né, abanando as asinhas e nos convidando para que a gente também possa fazer esse processo. Olha que lindo, maravilhoso. Então, quando você pensar nisso, ou quando você escutar alguém falar isso, que nós precisamos salvar o planeta, pense nisso. Não, nós precisamos primeiro nos salvar, entre aspas. Esse salvar aqui não é esse salvamento bíblico, tá? Que a gente escutou, que a gente aprendeu, né? Mas não é nesse sentido. Salvar é nos nutrir aqui, no sentido de nutrir com alegria, com amor, com bem-estar, com essa frequência maravilhosa, para podermos vibrar numa outra vibração, numa outra linha de tempo amorosa, que Gaia está nos convidando neste momento a fazer este processo. Então, se ajude a você, faça escolhas amorosas, para que neste momento você possa ajudar outras pessoas, mas ajudar no sentido de vibração. Não é com coisas materiais, embora você possa fazer isso, mas o sentido é de energia amorosa, uma vibração amorosa. Quando eu falo isso com quase todos os vídeos, quando eu estou
Não é só lá na praia, mas eu estou dando o exemplo aqui da praia porque eu vou diariamente na praia, né? Eu estou lá vibrando, sendo grata, né, por aquela água linda, maravilhosa, por aquela imensidão daquele mar. Eu agradeço Gaia pela nuvem, pelo sol, ou pela chuva, ou pelos passarinhos. Eu estou neste momento saindo do meu casulo. Eu estou neste momento lubrificando as minhas asas, sabe? Eu estou emanando essa amorosidade, essa gratidão. Então, seja grata também por tudo que você está vivendo. Ou, se você ainda está dentro do casulo, seja grata por esse casulo que você está. Porque daqui a pouquinho você está já sobrevoando, batendo asas e procurando o melhor lugar, a melhor flor, o melhor néctar para poder se alimentar e vibrar no amor. Olha que lindo, na beleza, na gratidão, tá bom? Eu espero que isso contribua para que você possa repensar onde você está neste momento. Não fique se sentindo culpada, né, sobrecarregada, achando que você tem que salvar o mundo. E esse mundo, ele não precisa ser um enorme mundo do planeta, pode ser um mundo no seu entorno familiar, no seu contexto familiar. Não, você não tem que salvar ninguém. Você não tem, você não precisa fazer isso neste formato. Primeiro, pense em como você pode se autoajudar, se autocurar, se autoequilibrar, se autoconhecer, para depois poder fazer este processo inverso, de que essa energia que você está emanando de amor, de gratidão, vai ajudar muito mais todos que estão à sua volta, tá bom? Gratidão por você estar aqui, gratidão. Olha, se você é novo no canal aqui, esse canal da Nichelle, pense na possibilidade de se inscrever, se tornar um novo, né, um novo membro aqui dessa comunidade, dessa família maravilhosa. Porque sim, aqui nós já estamos, né, voando com as nossas asinhas abertas aí, já respirando essa energia, esse néctar maravilhoso desse universo, desse planeta lindo. Deixa também o seu like, acione o sininho, deixa um comentário ou compartilhe com alguém que você também quer ajudar, mas não sabe como. Olha que maneira mais fantástica de ajudar alguém, né? Não é forçando ele a fazer algo, mas é mostrando para que ele também tenha o conhecimento. E ao ter o conhecimento, ele possa fazer uma escolha amorosa de ajudar a si próprio a sair do casulo onde ele está. Olha que lindo! Ah, gratidão, gratidão por você estar aqui. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.